Então, bom dia a todos, pessoal. A gente vai hoje para a nossa oitava aula, nosso oitavo webinar. A gente já está com mais de 20 pessoas aí, 25 pessoas participando. A gente agradece novamente a participação de todos. E hoje, para a gente mostrar um pouquinho do que a gente vai apresentar, deixa eu só verificar aqui se está tudo ok. E bom, o webinar de hoje, então, é o oitavo dos que a gente tem feito durante esse ano. E eu tenho que fazer um agradecimento novamente ao nosso time organizador, que é a galera que vem carregando o piano, né? Então temos aí Abner, a Carol Guerra, o Cleiton, o DZ, o Edu, a Alexandra, eu, Regina e Thiago, que é a turma do dia a dia do webinar. E também nós temos que focar hoje na nossa última apresentação do ano, tirando a formatura, é claro. A gente já vem aí numa sequência desde março, fazendo webinars mensais. A gente já tocou em Waze e a comunidade brasileira, scripts úteis, fora em Wazeopedia, beta testes, places, a parte de tradução do app, tratamento de UR foi em setembro e agora outubro, classificação de vias e quebras de rotas. É um assunto bastante polêmico, muito mesmo. Tem uma série de variações. Eu edito hoje no país todo e cada estado tem uma certa forma de lidar com isso. Não que esteja errado, esteja certo, todos eles dentro da regra, mas alguns usam mais um tipo de via, outros menos. Então, assim, ó, se notarem coisas diferentes do que vocês veem nos seus locais, não estranhem. Vai ter provavelmente muita pergunta que a gente não vai ter resposta na lata, porque nem nós sabemos tudo. Os guris aí, o Abner e o Cleito, têm estudado pra caramba nas últimas semanas para poder trazer esse webinar para vocês. Já vem se preparando há mais tempo. Ele, inclusive, é o último webinar devido à dificuldade de ter algumas informações, tem informações fechadas também, tiveram até que pedir autorização para o staff para poder apresentar algumas coisas. E talvez uma parte um pouco mais avançada a gente vai ter que trazer no futuro, vamos ter que questionar o próprio staff para trazer alguma resposta. Mas é isso então, nosso time palestrante hoje, Abner W13 e Cleiton Casarotto, dois champs do nosso estado, do nosso país, que já estão há muito tempo se preparando para essa apresentação. E, sem mais delongas, para a gente não atrasar também, porque o assunto vai longe hoje, a gente vai passar a palavra para o Abner, que vai fazer o início. É isso, né, Abner? Isso mesmo, Mike. Então, o segundo que eu vou passar para a Estão me gente. ouvindo legal, hein? A gente vai desligar as webcams também, pessoal, para não ter problema de rede para vocês. A gente sabe que cada caso é um caso. Então, já passando para o Abner. E perguntas, pessoal, quase esqueci disso, né? Se tiverem perguntas, vão colocando no sistema. O que eu puder responder, eu já respondo pelo próprio sistema, com a ajuda dos colegas que trabalham com o webinar também. E se tiver alguma coisa que a gente não tenha resposta e lá no final a gente não consiga responder também, a gente vai pesquisar e vai trazer para vocês numa próxima oportunidade. Então, Abner, passando contigo agora. Ok. Deixa eu ver aqui. Apareceu aí, pessoal? Apareceu, Mike? Tá naquele sistema meio esfumaçado, acho que tu Tá, vai na ter que fazer que informação. ele sair e entrar novamente. Tá, beleza. E aí? Isso aí. Carregando. Apareceu? Beleza. Então, pessoal, beleza, obrigado, Mike. Pessoal, um bom dia para vocês, o pessoal que está acompanhando aí. Gostaria de agradecer imensamente aí a oportunidade de colaborar com a comunidade mais uma vez, né, participando desse projeto de grande sucesso que é o webinar, no comando do Mike. Hoje a gente vai falar de um assunto, né, bastante quente, que é sobre categorização e roteamento. Né, eu tenho um imenso prazer de compartilhar isso com vocês junto com o Cleiton. O Cleiton foi meu mentorado, então é um grande orgulho tê-lo ao nosso lado aí, ajudando nessa apresentação. A gente está no Waze já desde 2013, eu entrei um pouquinho antes que o Cleiton, né, mas o Cleiton também entrou nessa época. E com relação à categorização, muita coisa mudou, né, de 2013 até os dias de hoje. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o que a gente pode explicar para vocês aqui hoje, mostrar para vocês hoje, pode ser que daqui um tempo já não sirva mais, já não esteja aderente à realidade do que o Waze precisa para que o algoritmo de funcionamento, né, funcione com eficácia. Né?
Então, para vocês terem uma ideia, em 2014 a gente teve aí uma recategorização de rodovias muito grande, né, muito forte, e que fez com que praticamente todo o país teve necessidade de ser modificado. Né? Quando eu entrei no Waze, a categorização, por exemplo, de rodovias, né, de BRs, para vocês terem uma ideia, a gente reduzia dentro das cidades. Isso era uma orientação do Waze, porque as rodovias sugavam o trânsito, né, se colocassem em categorias superiores, né, por exemplo, Major. Então a gente reduzia para minor, né, para estadual, no caso, para evitar isso, para vocês verem como o algoritmo mudou, né, disso para cá. Então, hoje a gente, a partir de 2014, foi feita essa recategorização para melhorar realmente a busca de rotas longas, né? E funcionou, vocês têm percebido isso aí. Então, hoje o Brasil todo, acredito que já esteja com essa recategorização correta, né? Houve um trabalho muito grande de todos os estados, mas com bastante sucesso. Bom, pessoal, então, só comentando isso rapidamente para vocês entenderem um pouquinho a importância de uma categorização correta. Tá? Então, a gente vai ter dois momentos nessa apresentação muito legais, que é como categorizar um segmento. Na verdade, a gente não tem como falar assim de todas as categorias, então a gente vou falar um pouquinho dos pontos principais, né? Então muita dúvida pode surgir, mas depois a gente acaba respondendo. E uma outra parte, que é a parte bem legal também, que é o roteamento e quebra de rotas, que é o que realmente eu acho que essa apresentação vai demonstrar de mais importante, né? Por que a gente vai falar de categorização? Porque se categorizar errado, vai dar quebra de rota, vai dar problema, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a importância, né, das categorias, os tipos, as abreviaturas, né, como definir uma categoria ideal e correta, rampas, que é um problema, né? A gente encontra ainda algumas mini rampas, pequenos segmentos de rampa, agora não muito, mas a gente ainda encontra alguma coisa, né? E as coincidências, né? Que às vezes também aparece alguma dúvida, o que fazer, né? Quando a gente encontrar uma situação dessa. Bom, pessoal, qual a importância de categorizar um segmento? Lógico. A categoria do segmento é a base de tudo, é a base do funcionamento do sistema, né? É a base para que o algoritmo funcione corretamente. Então, para começar ali, quando você visualiza um mapa, as vias maiores devem ser exibidas nos níveis de zoom mais elevados. Sem tipos adequados, fica confusa essa imagem. Então, quando no zoom mesmo, no próprio zoom, coisa simples do aplicativo e tal, né, você olha, isso ajuda bastante. Se você tiver com categorização errada, aquilo vai virar uma bagunça, né? E outra parte importante, eu acredito que é a mais importante, seria a quebra de rotas, né? Que o Craig vai falar muito bem depois. Tá. Categorizar é simples? Deveria ser, mas não é, pessoal. Então, uma coisa muito importante, né? É delicada, tem que categorizar correto, tem as regrinhas, tem a Wazeopedia, né? E assim, estou com dúvida do que devo fazer primeiramente, né? Lógico que tem gente que já tem uma certa facilidade nisso, de visualizar e entender a categoria certa, ou modificar uma categoria para melhorar um problema, né? Ou otimizar o sistema. Então, se parecer dúvida, pessoal, tem a Wiki, né? A Wiki está nessa parte de categorizar, ela está praticamente bem completa, né? Faltam algumas coisas, mas, assim, o básico já existe lá, né? Temos exceções? Lógico, temos exceções, né? Mas são raras, né? Mas existem. E o que fazer, né? Então, assim, o melhor que a gente indica, pessoal, é procurar o fórum, né? O fórum local, né? E discutir sobre isso, postar lá a situação e dar uma conversada com o pessoal, porque sempre ajudam, né? Então, partindo aí para a questão dos tipos de categorias, né? Então, assim, vocês estão mais careca do que eu de saber os tipos, né? Porque mexem praticamente todo dia aí no editor, mas eu vou passar rapidamente porque faz parte aí, né, de demonstrar. Então, em termos de rodovias, pessoal, o que a gente tem hoje de categoria? A gente tem expressas, né? A gente tem federal e as estaduais, né? Em inglês, freeway, major e minor. Tá? Aí, seguindo a sequência, a gente tem as rampas, né? E aí a gente cai daí para ruas, principal, arterial, coletora, que são as primary, e a rua propriamente dita, né? Aí nós temos outros tipos,
né, que são outros tipos de dirigíveis, né, que trilha, né, de terra, né, 4x4, categorizados dessa forma, Dirty Road, estacionamentos, né, privada, particular, e balsas, né. Estacionamento a gente falou e conversou bastante lá no webinar de Places, tal, sobre criar segmentos de estacionamento, né, não se deve criar toda a rua do estacionamento, né, só as principais ali de acesso, só para lembrar aí essa questão. E daí a gente tem uma outra categoria que são as não dirigíveis, né? Então, trilha para pedestre, né? Calçadão, beco, viela, as escadarias e os taxiamentos, né? Temos também alguns casos especiais, né? Que são separados até na Wiki como caso, na Wazeopedia, né? Como casos especiais. Conectores de mesmo nível, eu vou explicar depois ali um pouquinho sobre o que são conectores de mesmo nível, que às vezes também tem muita dúvida com relação a isso. Retornos, rotatórias, pedágios e vias em obras, né, pessoal? Então, seguindo lá o que a gente tem, eu vou falar um pouquinho sobre abreviatura. Quando você vai fazer uma categorização, né, uma criação de segmento e encaixá-lo na categoria correta, a abreviatura faz parte desse processo e a gente tem que levar em conta muito isso. Então, a ideia de abreviar é conservar espaço na tela do smartphone, né, para não ficar aquela string enorme ali, né? E também existe uma regrinha, né? Tem que seguir um padrão. Mas qual o padrão que deve seguir? Então, o padrão que a gente segue é assim, o endereçamento dos correios, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né? Então, tem ali o linkzinho, vai estar o linkzinho para vocês ali, e o manual de redação da PUC. No VoLP, então, tem toda a abreviação porque a gente precisa, entendeu? A gente já tem vários scripts já que trazem isso dentro da base de dados, por exemplo, o pacotão, né? Já traz isso aí de forma automática, né, que é sempre atualizado, não só pelo VoLP, se eu não me engano, mas também pela necessidade que existe. O Eric hoje que comanda que controla esse script. Então já está bem fácil, né? Isso aqui é mais para a gente ter uma ideia de onde sair e procurar, se tiver alguma dúvida, aonde achar, né? Bom, pessoal, caindo na questão de como categorizar, né, um segmento de forma ideal, tá? Então, cobre a tela um pouquinho aqui. Mas assim, pessoal, a questão das rodovias, né? As rodovias pelo Código Brasileiro de Trânsito, elas são rodovias, são estradas, né, federais e estaduais. São vias rurais de rodagem pavimentadas e não pavimentadas. Tá? É isso que o anexo 1 do Código Brasileiro de Trânsito indica. As expressas, né? Então são vias de trânsito rápido. Então são fechadas para ciclista, não possui semáforo, possui pista dupla com divisão de barreira e entrada de saída, a entrada e a saída de uma expressa geralmente aí se dá por rampas, tá? O exemplo que a gente tem lá é a BR-290 e a BR-448, rodovia do Parque, lá no Rio Grande do Sul, tá? Peguei esse exemplo aí para demonstrar para vocês. E as federais, aqui no Paraná, por exemplo, a gente acho que não tem expressas, né? Mas São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente tem. Mas Santa Catarina também não lembro de ter, eu acho que não tem. Federal, né? A grande maioria das rodovias federais que a gente no Brasil tem mais rodovias federais, né? Também pode ser pavimentadas e não pavimentadas, né? Daí utiliza-se a nomenclatura BR, XX, né? Que é o número, e rodovia. Essa nomenclatura ela é ideal de utilização para aparecer os escudos, né? Sabe aquela formatação dos escudos ali no aplicativo, né? E uma categoria um pouco menor seriam as estaduais, que são rodovias estaduais, são rodovias pavimentadas e não pavimentadas também, e utiliza a nomenclatura UFXX rodovia. O F seria a sigla do estado. No caso aqui, por exemplo, PR-415, rodovia João Leopoldo Jacomel. Coloquei a corzinha ali só para exemplificar como é no editor, né? Mas vocês estão sabendo. Então, pessoal, coloquei uma nota de atenção ali que rodovias federais e estaduais não pavimentadas não são consideradas como rodovias pela CBT. Portanto, não se utiliza o checkbox de farol, tá? Eu acho que eu coloquei errado ali em cima, né? Eu coloquei como não pavimentadas, como aceita como rodovias ali, tá errado, desculpa, pessoal.
Então, a ideia, eu coloquei isso aqui para indicar que não utiliza ali o checkbox de faróis, tá? O Cleiton me alertou até disso aqui, eu acabei não arrumando ali, peço desculpa para vocês, depois a gente arruma para deixar na apresentação de forma correta. Né? Pessoal, vindo aqui para a questão das coincidentes, né, aquilo que eu tinha falado para vocês ali. O que fazer quando tem você encontra ali rodovias coincidentes, né? Então, pessoal, sempre classifica com a categoria superior, tá? Sempre classifica com a categoria superior e nomeia conforme ela é conhecida. Então, é regra simples. O exemplo aqui que eu trouxe é lá do Rio Grande do Sul, né? A RSC 287 e a BR 287. Então, perceba ali que o nome dela, né? Ela está com a RSC 287, como ela é conhecida, e no alternativo, né, a BR 287, e está usando a categoria da 2 da BR, né? Tá ok? Então, esse é o que deve se fazer quando encontrar uma rodovia coincidente. Voltando aqui, pessoal, como a questão das rampas, né, que eu gostaria de exemplificar aqui. Como que a gente utiliza uma rampa? Então, a rampa é utilizada quando o tráfego se move exclusivamente entre duas rodovias, sem a utilização de semáforos ou sinais de parada. Então, pessoal, pensa assim. Como é que eu vou categorizar uma rampa? Se eu tenho uma via de saída de uma rodovia, que é de desaceleração para saída ou aceleração para entrada, ela não deve conter semáforo e não deve ter faixa de pare ali. Entendeu? Porque você tem que ter uma entrada e uma saída livre. Então, você tem ali na marcação da saída, né, um pare ou um semáforo ou alguma coisa assim, ela não é categorizada como rampa, tá? Um exemplo típico são os acessos de entrada e saída das rodovias freeway, porque freeway é uma rodovia de alta velocidade, então não tem como, né, parar ali para você esperar o trânsito, então é direto a saída, tá? Então, coloquei ali uma nota de atenção também, que quando o tráfego se move entre duas vias e uma delas não é de categoria rodovia, esses segmentos de ligação não são rampas para o Waze. Neste caso, devem ser tratados como conectores de mesmo nível, tá? Então, o que são conectores de mesmo nível? Né? Aqui eu trouxe um exemplo, que é a saída da Avenida Jacó Macanhã para a rodovia João Leopoldo Jacomel. Tá? Então, naquela saidinha ali, tem uma marcaçãozinha de pare, não dá para usar como rampa, tá? Coloquei uma notinha de atenção ali também, que o tipo de segmento conector deve ser definido com base no menor tipo da via que se conecta. Por exemplo, rua para rodovia estadual, deve ser do tipo rua, tá? Rodovia estadual para principal, deve ser do tipo principal. Principal para principal deve ser do tipo principal. Nesse caso aqui, a Jacó Macanhã é uma principal e ela conecta a estadual PR 415 como principal, tá ok? Aqui eu devo ter um outro exemplozinho, tá? Esse aqui acho que é lá em Cascavel, né, que já pega daí a BR-277 ali. Mesma situação, né? A doutor Ezuel Portes como principal, que conecta ali a rodovia, não categorizando como rampa, né? Acho que ficou claro. Aí aqui sim, pessoal, como deve ser utilizado a categoria rampa. Né? Então tem que estar a marcação ali, indicação de placa de saída. Então veja ali, por exemplo, a saída para Piraquara ali, saída 86A, tá vendo? Então não há uma indicação de pare, nem semáforo, a via direta, sai da BR, faz o contorno e entra direto na PR 415, rodovia João Leopoldo Jacomel, sem qualquer obstáculo, tá? Então há uma desaceleração ali e há uma aceleração na saída, por exemplo, a 85B, né, que você consegue acessar daí a BR contorno leste. Correto, pessoal? A questão dos tipos aqui de categoria, caindo agora para as menores categorias, que seria a principal, né? O que é uma categoria principal? É uma rua ou avenida, né, que é em área urbana ou suburbana de uso intenso. Normalmente ligam bairros e formam malha principal de circulação da cidade. A velocidade é sempre indicada na via por sinalização. Tá? Então usa aquela marcaçãozinha ali, segmento amarelo. Né? Eu costumo e aprendi a categorizar uma principal usando os pontos de GPS. É um dado bastante legal que dá para usar.
E assim, por exemplo, aqui em Curitiba, quando eu comecei, eu identificava assim, pô, se passa ônibus, né, ela tem uma grande chance de ser uma principal, né? Então a gente levava em consideração essas situações assim. As principais, elas podem ser do tipo arterial, né, caracterizada por uma intersecção em nível, tem semáforo, tem acesso a lotes lindeiros, e vias secundárias locais, possibilitando o trânsito entre regiões da cidade, tá? E coletora, aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápidas ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Então, eu coloquei até uma indicação de observação ali, que a arterial e a coletora podem ser classificadas como principal, mas não necessariamente serão, ok? É isso aí só para deixar claro. Descendo um pouquinho de categoria, vamos para a rua, né? Então, são todas as ruas normais de baixa velocidade que são utilizadas diariamente, né? No Waze, para cálculo de rota, as ruas só são utilizadas para as primeiras e últimas milhas, tá? Por isso que é importante essa categorização como principais e coletores arteriais, tá? E daí a gente tem as outras dirigíveis, tá? Que daí, na verdade, a aplicação já é mais visual ali, é mais simples de se identificar, né? Trilha, estacionamento, privada e balsa. E as outras não dirigíveis, trilha pedestre, calçadão, beco, viela, escadaria, ferrovias, taxiamento. Eu não vou falar uma por uma, porque isso aqui é meio que visual, né? Talvez não cause dúvidas. Mas se tiverem dúvidas, por favor, pessoal, coloquem nas perguntas, né? E os casos especiais, né? Retornos, rotatórias, pedágios e as vias em obras, tá? Não podia deixar de falar, né, pessoal, das fontes oficiais quando você vai usar para fazer uma categorização, criação de segmento ou algo parecido, né? Então, rodovias estaduais e federais, a gente utiliza aí o Ministério dos Transportes, né? Existe ali o banco de dados de mapas de transportes, o BIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, né? Tem lá o recurso de rodovias federais, incluindo informações de localização de pardais e lombadas, né? Tem o site do DENIT, né? E as demais ruas, cada estado possui, né, o seu mapa e controle de ruas, né? Geralmente, os estados mais organizados acabam tendo isso aí, né? Todos têm praticamente. Da onde a gente captura esses dados, né? Então, o Waze tem licença hoje, né, de usar as imagens satélite Street View do Google, né? Então, qualquer outra fonte aí de informação que a gente possa consultar, né, tem o perigo de ser forçado a reverter, então vamos tomar muito cuidado com isso, né? Tem situações, até tá no Wazeopedia lá, tem situações de países que tiveram os seus mapas, né, os seus segmentos aí removidos por terem usado fonte externa proibida, né, sem licença para uso de imagem. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso aí. Pessoal, daí eu tive a ideia de colocar aqui algumas respostas de algumas perguntas que a gente recebeu, né, de alguns editores, que eu acho legal a gente tentar responder aqui. Pessoal, então, o Biuik84, ele perguntou, né, por que usar preferred e unpreferred nas rodovias ao invés de alterar a sua categoria? Tá? Então, olha só, para classificá-las conforme realmente são, tá? Administração. Se é estadual, federal ou municipal, sem prejudicar o roteamento. Antigamente mudávamos uma estadual para federal para não quebrar rotas longas. Agora basta pôr um routing positivo na estadual e tem o mesmo efeito e a via é classificada corretamente conforme seu tipo, tá? Então esse é um dos motivos de usar preferred e unpreferred, no caso de não alterar uma categoria, tá? Espero que a gente tenha respondido aí o editor. O Ângelo perguntou, né, qual a melhor orientação para classificar uma via como principal e qual a sua propriedade em relação à street? Então, na verdade, até respondi ali, né? Eu, né, coloquei ali até uma resposta particular, sempre usei a seguinte informação: se passa ônibus, é principal. E também em regiões que a gente não conhece, os editores locais sabem quais são as possíveis principais, né? E a camada de GPS pode ser muito útil nessa tomada de decisão, tá? Acredito que seja isso para tomada
de decisão ali. O Estrela, né, fez uma pergunta bastante grande aqui até, que ele gostaria que fossem abordadas vias coletoras que no Waze são classificadas como principais, porque essas vias interligam as vias locais e vias arteriais, e o problema é fazer a diferenciação entre as vias locais, que dão acesso aos lotes, e essas arteriais. Não há muita diferença entre as duas vias. Elas duas, normalmente, não são sinalizadas. Por exemplo, a velocidade sem placas na via local é de 30 km por hora. Já na coletora, sem placa, é 40. Gostaria que fosse informado o impacto da correta classificação das coletoras como principais, como para evitar que o Waze roteie por ruas locais indevidamente. Então, pessoal, olha, o Wazeopedia diz que arteriais e coletoras, mas não deixa claro o que elas podem ser e não tem que todas devem ser classificadas como principal. Tá? Ele tem lá no Wazeopedia as arteriais e coletoras, mas não deixa claro que todas devem ser classificadas como principal. Se classificarmos muitas como principal, perde utilidade. Pelo que sabemos, o Waze prioriza rotas por principais em percursos entre 3 e 10 km, mas isso muda constantemente, em função dessa constante atualização do algoritmo, né? Elas não precisam ser classificadas como principais, somente se forem bastante usadas, e a camada de GPS pode ser uma boa fonte quando não conhecemos o local. Se for uma avenida fulana e tal, duplicada, etc., mas ninguém usa, não deve ser classificada como principal. Então, pessoal, a gente tentou pegar essas 3 perguntas aí, então o legal é que vocês postem perguntas, né, que a gente consiga trazer a resposta no próximo webinar, ou até mesmo responder rapidamente aí. Mas a gente quis trazer essas 3 para envolver também o pessoal, os editores, no trabalho do webinar. Então, pessoal, a parte de categorização de rotas, como eu falei, é um assunto bastante extenso. Eu tentei mostrar aqui os pontos principais, talvez tenha faltado alguma coisa, peço desculpa, né? Foi algo assim bem básico, mas foi uma base para demonstrar aí a questão da quebra de rotas, né? Que é o ponto máximo da nossa apresentação. E aí eu deixo agora a palavra com o Cleiton, tá? O Cleiton vai poder explicar certinho para vocês aí a questão das quebras de rota, até com exemplos bem legais aí. Tá certo? Agradeço a paciência de vocês aí, pessoal. Muito obrigado. Mike? Alô? Já está em transferência, um segundinho. Tá ok. Só o Cleiton dá um ok lá. Bom dia, bom dia. Tô a postos. Então, pode iniciar, senhor Cleiton. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Cleiton, sou do Paraná. Como o Abner falou, sou um discípulo dele. E também queria aproveitar, não tem nada a ver com o tema, mas a importância de vocês sempre buscarem um mentor. O mentor pode te ajudar muito a crescer dentro do Waze, a aprender. E a prova disso sou eu que estou aqui devido ao Abner. Se não fosse ele, com certeza não estaria aqui hoje. Vou falar para vocês um pouquinho sobre roteamento e quebra de rota. Só que isso é um tema bem complexo, é uma coisa que, por motivos comerciais, o Waze não dá todas as informações, a maioria das coisas que a gente sabe é por experimento, por teste, e também tem outro fator importante que isso muda muito. Isso muda, é bem dinâmico, é uma coisa que eles sentiram um problema em determinado tipo de cálculo de rota, eles vão lá e mudam o algoritmo, e isso não é avisado para ninguém. Simplesmente mudam e bola para frente. Como é feito um cálculo de rota? Você vai lá no seu aplicativo, estou aqui, ele sabe onde você está, obviamente, e eu quero ir para tal lugar, do ponto A para o ponto B. Existe o servidor de conexão, que é o que mantém vocês conectados com o Waze, e existe um servidor à parte, que é o servidor de rotas. Esse pedido vai lá para o servidor de rotas e ele vai procurar as opções viáveis que tem para ir do ponto A ao ponto B. No máximo, normalmente, ele pega 3 opções. Ok, peguei as 3 opções. O que eu vou fazer? Vou ver se o usuário quer ir por estradas de terra, ou por pedágios, ou por balsa, que eu não pus aqui, mas é o mesmo processo. Um adendo só, estradas de terra, se você colocar permitir curtas, ele permite trechos aproximadamente de 300 metros de terra, ele vai considerar rua normal. Acima disso, daí ele já tenta evitar. Ok, não tem restrição, tem restrição de
terras e pedágios. Beleza. Como que ele faz essa restrição? Ele faz essa restrição por penalidade de tempo. Não é que, eu marquei que eu não quero via de terra. Ele nunca vai me rotear por terra. Não, isso não é verdade. Não é um bloqueio. Ele é uma penalização por tempo, que normalmente torna aquela rota inviável e o Waze despreza. Mas, se só tiver uma via de terra para chegar ao lugar que vocês querem, essa 4x4, por exemplo, ele vai mandar vocês por aí, porque não tem outra. Por que ele vai mandar? Porque a penalização é justamente por tempo, não por bloqueio. Ela não é bloqueada porque eu não quero ir por terra, ou não quero ir por pedágio, ou não quero ir por balsa, enfim. O mecanismo é o mesmo. É uma penalidade por tempo, você vai ter essa penalidade, e se não houver outra opção, ou se a segunda opção for muito pior, ele vai te mandar por essa. Esse é o mecanismo, porque às vezes surge até uma UR sobre isso. Mas ali está como terra, eu não quero ir por terra. Mas, infelizmente, o mecanismo é assim. E também isso muda conforme o tempo. Como são essas penalidades? A maior é a de terra 4x4, aquela antiga que a gente praticamente hoje quase não usa. Ela tem uma penalidade bem grande, aproximadamente em torno de 3 horas, a gente não tem certeza disso, é um cálculo que a gente faz, baseado em testes. O não pavimentado, aquele checkbox de rua não pavimentado, balsa e pedágio, quando você põe no aplicativo para evitar esses tipos de via, é mais ou menos 1 hora de penalidade, que é a mesma coisa também de as ruas privadas e estacionamentos. Essas já têm uma penalidade de 1 hora. Você criou esse tipo de via, ela já tem essa penalidade. Aproximada, né, claro. Tá, beleza. Pedi as rotas, fui lá, verifiquei as configurações. Como que ele vai me calcular esse tempo das rotas? Ele pega segmento a segmento, todos os segmentos da rota, um a um, pega a velocidade média deles e soma, o tempo médio de travessia desses segmentos, e soma, e vê quanto tempo vai ter essa rota. Peguei 3 rotas, rota A, rota B, rota C. Uma tem penalidade, a rota 2 tem penalidade, a 1 e a 3 não tem. Beleza, ele vai apresentar a 1 e a 3, que tiver, dependendo da configuração do aplicativo também, se você escolheu por por ser a rota mais curta ou a rota mais rápida, ele vai te apresentar a que for viável. E esse número é limitado a 3, ele não vai te apresentar mais que 3 rotas. Mesmo que tenha 50, ele vai te apresentar 3. Por isso, às vezes, algumas rotas falam, por ali dava para ir, mas ele não me mostrou essa rota. Ele achou outras que segundo os critérios do Waze, do algoritmo, eram melhores. Então, ele simplesmente ignora e mostra 3. Numa próxima pesquisa, mudou alguma variável, algum tempo de travessia, ele pode te apresentar outra diferente. Isso que o algoritmo é muito complexo, é uma coisa que é difícil da gente entender e, imagine, explicar para vocês. Vamos lá, tentar uma coisa mais visual. Rota A, rota B. Vamos de um ponto ao outro. O que é esse vermelhinho aqui? É um segmento que está no meio, que é pedágio, foi marcado o checkbox pedágio. Esse verde é um não pavimentado. E esse mais compridão aqui, que obviamente é bem maior, é rua normal. Os tempos de travessia dele, nessa rota aqui com pedágio, 2, mais 5, mais 3. Ele vai somar cada segmento desse para dar o tempo da rota. O de baixo, 5, mais 8, mais 4. E assim por diante. Tá, vamos supor que essa rota aqui, o cliente configurou para evitar pedágio em estradas não pavimentadas. Ele não quer passar por pedágio e não quer estradas não pavimentadas. O que vai ser o cálculo? A rota A aqui em cima, da A para o B, a primeira rota, 2 mais 5 mais 3, vai dar 10 minutos. Mais uma penalidade de 1 hora, porque o cliente não quer passar por pedágio. Então, tempo da rota, 1 e 10. A segunda rota, 5 mais 8 mais 4, vai dar 17 minutos. Só que também ele não quer passar por uma não pavimentada. Então, ela considera uma penalidade de 1 hora. Vai dar 1 hora e 17. E a rota mais longa, essa compridona aqui, tem um segmento só que leva 40 minutos para passar.
Só que se você olhar os tempos aqui, ó, 1:10, 1:17 e 40 minutos, ele vai te apresentar a rota maior, porque vocês configuraram para não passar por pedágio nem por não pavimentada. Vamos supor que está permitido passar pelo não pavimentado. Aqui, ó, a segunda do meio. Mesmo princípio, ó. 2 mais 5 mais 3, 10, mais 1 hora de penalização, porque eu não quero pedágio, 1h10. Só que na segunda rota aqui, que era a terra, como eu coloquei para permitir passar por terra, ele tirou a penalização de 1 hora, ficou em 17 minutos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te apresentar essa rota do meio, intermediária, como a principal, e essa maior zona aqui, como a secundária, sendo a mais curta aqui de todas, não vai ser mostrada, porque ela vai ficar com um tempo de passagem muito superior às outras. Aí o Waze ignora ela. Há um detalhe. Vocês repararam que antes eu falei em 1h17. Esse tempo, quando for mostrado para você, eu permito, ele só vai mostrar o 17. Essa 1 hora é só para fins de cálculo. Lá dentro para escolher a rota. Isso não aparece em tempo final. Quebra de rota. Vamos entrar num negócio bem cabeludo. O que é uma quebra de rota? Eu sei que daqui para o meu trabalho, ou daqui para uma cidade aqui a 200 quilômetros, tem uma rota reta, que é a que todo mundo usa, que é a ideal, só que o Waze não me fornece ela. Ele me dá outras opções bem piores, com um tempo bem maior, com uma distância bem maior. E por que ele faz isso? É porque ele não está conseguindo fornecer essa rota. E o motivo para ele não conseguir fornecer a rota, os dois tipos principais são um bloqueio por uma conversão fechada, por uma interdição, uma edição errada. Basicamente, edição errada. Ou a edição errada no jeito que ela foi feita, ou na classificação dos segmentos dessa via. Nós vamos dar uma olhadinha mais a fundo. Aqui as causas. Os dois tipos que eu citei de causas. Vias fechadas ou interrompidas. Por uma conversão que foi fechada, aquelas setinhas, está uma setinha vermelha. Conexão, são dois segmentos que eles estão aparentemente um sobre o outro, mas eles não estão conectados. Restrição, que é aquelas restrições por tempo. Tal via não pode passar de hora a hora. Se você fizer uma restrição dessa errada, ou, enfim, ele vai impedir o Waze de rotear por esse caminho. E interdições são aquelas interdições que a gente cria, ou o próprio usuário pode criar pelo app, aqui tem um bloqueio, vai lá e cria uma interdição. Isso também quebra a rota. Mas é uma coisa temporária ou proposital, normalmente. E existe o tipo de quebra de rota por classificação. Esse tipo por classificação, basicamente é aplicada em rotas longas. Rotas curtas é difícil ver mais para frente, aqui eu vou mostrar para vocês por quê. Como que o algoritmo se comporta quanto a isso. Aqui uns exemplos, né, das vias fechadas, daquele primeiro tipo que eu falei. Aqui do lado esquerdo temos ali, ó, uma setinha vermelha na rodovia federal. O que é a setinha vermelha? Setinha vermelha, eu estou falando para o Waze que ali não pode ir em frente. E ele não vai em frente. Se você pedir uma rota para passar por aqui, ele não vai te fornecer essa rota porque não pode passar por aqui. Por isso a importância de ficar atento às conversões, quando faz uma edição, quando cria um segmento. Isso vale para todos os tipos. Nesse lado direito aqui, vocês estão vendo aqui, é um problema de conexão. Isso já deve ter... Opa, desculpa, mudei sem querer. Vocês já devem ter visto em vários lugares um segmento sobreposto ao outro, só que não aparece as setinhas. Estão vendo que não aparece as setinhas, nem verde, nem vermelha? É porque ele não está conectado. Ele está sobreposto, mas não está conectado. Isso aqui para o Waze, ele não consegue, simplesmente ele não consegue passar por aí. Porque para ele essas vias não estão conectadas. Tem uma barreira aí no meio. As restrições, que é aqui do lado esquerdo, em segmento aqui, ó, tem uma restrição nesse horário. Se eu pedir uma rota para passar por aí nesses horários que estão restritos, ele não vai me fornecer, porque eu estou falando para ele que não pode passar por aqui, então ele não vai passar por aqui. Do lado direito, aquelas interdições por obras, enfim, uma infinidade de motivos que podem acontecer, que também
quebram as rotas longas, ou curtas, no caso. Aqui uma estimativa dos tipos de vias, como o Waze enxerga as rotas para fazer essas rotas longas, principalmente. De uma rota de 0 a 10 quilômetros, ele vê tudo quanto é tipo de via que tiver, ele enxerga. Ele usa como se fosse uma lupa. Acima de 10 quilômetros, ele só vai ver o que for acima de principal. As ruas, para ele, somem. É uma experiência tipo zoom out no WME. Quando vocês estão editando, você diminui o zoom, repararam que as ruas somem? É uma coisa similar. Para fazer rota, o Waze também usa dessa forma. Ele só vai enxergar ruas do tipo principal para cima. Até 300 quilômetros, pelos nossos testes, sempre lembrando que isso aqui é estimativa, não é coisa que o Waze passou para nós, é isso aqui a gente vai testando, foi testando, e isso muda também. Em torno de 300 quilômetros é o limite para uma rota longa ser feita com estadual. Acima de 300 quilômetros, o Waze já não busca mais estadual, ele vai procurar uma federal. Se tiver uma opção federal, ele vai te dar uma federal. Agora, deixa eu fazer um adendo antes que eu me esqueça. E se tiver, para eu chegar a um determinado ponto, somente uma rua tipo rua, ou principal, e tem 50, 60 quilômetros de rua e não tem outra via, ele vai te dar essa rota. Fiquem tranquilos, isso não vai ter problema. Se não tiver outra opção, o Waze fornece a rota. Agora, se, por exemplo, eu calculo uma rota aqui, que eu sei que é a melhor, em torno de 250 quilômetros estadual, beleza. 350 quilômetros estadual, é a melhor rota que eu tenho. Só que o Waze não me fornece ela, me fornece uma outra que tem 50, 60 quilômetros a mais, demora mais, mas é para uma federal. Isso é o Waze sendo o Waze e quebrando uma rota, porque ela está classificada de uma maneira talvez correta, mas do ponto de vista roteamento, errado. Que acima de 300 quilômetros, ele não utiliza as vias estaduais, a não ser que sejam a única opção. Acima de 300 quilômetros, o Waze enxerga basicamente federais e highways. E as rampas, claro, a rampa lá é um tipo equivalente a freeway para roteamento, digamos assim, ela não quebra a rota, a rampa não quebra a rota. Ela está ali no local, não vai interferir, não vai ser prejudicial em nada. O detalhe que eu estava falando antes aqui, varia a utilização no começo, no meio e no fim da rota. Isso aqui é um negócio bem, dá um nó na cabeça do povo. No começo de uma rota longa, ele enxerga tudo. Ele vê como se fosse isso aqui, essa imagem aqui, um emaranhado. Ele vê tudo, todas as vias que tiver, ele enxerga. A partir do momento que você vai se afastando do começo da rota, ele vai fazendo uma espécie de zoom out e fica só as federais, freeways e rampas. Ele não enxerga mais nada que tiver próximo, ele só vai enxergar essa aqui. E próximo do fim, ele volta de novo. Por isso que às vezes no começo e fim de rotas, ele procura umas vias que você fala, nossa, mas que rua estranha, e não está nem como federal, nem como principal, mas é assim que o mecanismo funciona. Ele procura a melhor rota. Vocês têm que ter em mente que o Waze ele é feito para procurar a melhor rota. Se tiver uma alternativa, ele vai fornecer. Esse é o principal objetivo do Waze. Se a gente ficar forçando ele a usar só as principais, só as melhores vias, as mais conhecidas, ele deixa de ser o Waze, perde o significado dele. Ele vai ser um Google Maps que faz isso. Esse é o grande pulo do gato do Waze. Aqui eu pus um exemplo de como ele enxerga, com aquilo que a gente estava falando antes, como ele enxerga uma quebra por classificação em rota longa. Esse aqui é o mesmo local, essas duas imagens são do mesmo local. Aqui, ó, tem um segmento, se meu mouse está terrível, tem um segmento aqui, ó, classificado como rua. Quando eu faço um zoom out, ó o que acontece. E isso aqui é basicamente o que o Waze faz numa rota longa, no meio de uma rota longa. Se tiver esse segmento aqui, ó, classificado dessa forma, eu vou pedir uma rota por aqui de 100 quilômetros que seja, ele não vai me fornecer, porque ele não consegue
entender que aqui seja uma coisa contínua. Para ele, isso aqui é quebrado. Por isso que eu pus aquela imagem de uma ponte caída, que é a mesma coisa que o Waze pensa. Ah, eu não consigo passar por aqui. Ele vai procurar uma outra alternativa. Se não houver uma outra alternativa viável, ele vai até rotear por aí. Mas se houver uma outra alternativa, às vezes muito pior que essa, na prática, ele vai fornecer. Essa imagem que eu pensei em vocês quando agora me ouvindo. Deve estar pensando, o que esse doido está falando? Tá me deixando doido aqui. Então, eu montei uns testes práticos. Vou ver se o Live Map colaborar para mostrar para vocês. Só um instantinho, deixa eu localizar aqui. Aqui, ó. Isso aqui, eu mostrei um teste numa área que a gente tem específica para isso. Eu peço que vocês não façam isso no Waze, por favor, que isso, se alguém achar, vai dar problema. Essa é uma área específica para testes que a gente utiliza. O que eu fiz aqui? Fiz uma rota aqui de 10 quilômetros, passando por uma cidadezinha, chegando aqui. Beleza, me ofereceu uma rota normal, né? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês no WME como isso está. Deixa eu só encontrar ele aqui. É esse mesmo local, ó. Tá vendo que ele está classificado da mesma forma, que tem uma rua e aqui tem uma principal. E ele roteou normalzinho, retinho. Não quebrou rota, não quebrou nada. Vamos fazer uma outra situação aqui. Agora eu vou fazer a ponto de chegada bem mais longe. Só peço um pouquinho de paciência que isso é demorado e não tenho... Até teria como mostrar fotos para vocês, mas aí perderia a coisa de mostrar o Waze fazendo isso na hora. Só um instantinho. Vou definir aqui como destino. Ó, é uma rota bem mais longa, tem 115 quilômetros. E o Waze roteou normal. Aqui, ó, tá vendo? Passou pela rua, é uma rota longa já, e ele passou pela rua. Por que ele passou pela rua? Porque é o começo da rota. Lembra que eu mostrei antes ali, que no começo da rota o Waze enxerga tudo? Qualquer opção ele enxerga? Mas será? Vamos fazer o contrário, vamos ver no fim da rota se isso é válido também. Só um instantinho. Eu sei que é chato, mas não tem outra forma. Isso aqui é para tentar clarear a cabeça de vocês, que eu não estou tão louco assim. Agora eu vou mudar o começo da rota para um lugar bem mais longe. Vamos ver se ele vai continuar roteando para o mesmo lugar. Definir como origem. Beleza. Olha lá, roteou normal. Passou de novo no meio da cidade, no segmento rua. E não desviou. Agora vamos pôr esse segmento rua no meio da rota para ver o que acontece. Vamos pôr aqui o destino aqui, nesse local. Olha lá o que aconteceu, que coisa interessante. Estão vendo aqui o meio, como ele desviou? Porque ele está no meio da rota agora. É uma rota de 217 quilômetros. O que aconteceu? No meio da rota ele não enxerga aquele segmento. Aí vocês me falam, tá, mas ali do lado tinha segmentos estaduais, e por que ele não usou? Vamos ver por que ele não usou? Dá uma olhadinha aqui, que interessante isso aqui. Esse aqui, ó, é estadual. Ele não usou esse aqui por quê? Porque ele está com o segmento, está com a conversão proibida. Eu estou falando para ele que não pode passar por ali, ele não vai passar por ali. Ah, beleza, e o outro segmento estadual que está aqui em cima, aqui, com esses risquinhos amarelos aqui? Ele podia ter usado esse, que também é um estadual, não é? Para desviar isso aí, e ficaria uma rota bem melhor. Acontece que o bendito tem restrições. Foi criada uma restrição aqui, ó, proibido para qualquer veículo, qualquer horário. Então, eu falei para ele que não pode passar por ali, ele não passa por ali. Ah, mas tem um outro caminho que está aqui em cima, que é melhor que aquele ali, que ele me ofereceu esse de baixo aqui, ó.
tem esse caminho aqui que ele poderia ter me oferecido. Vamos dar uma olhada onde é que ele fica? Deixa eu dar um zoom aqui. É esse caminho de cima. Obviamente, ele é mais curto que esse de baixo. Por que ele não me ofereceu esse de cima? Quer ver por que ele não ofereceu esse de cima? Vamos selecionar ele aqui. Porque ele está marcado com checkbox de não pavimentado. E aqui, nesse caso, ele usa vias somente pavimentadas para cálculo da rota. Então, é como se fosse um usuário, foi lá no app, marcou que não quero por vias não pavimentadas, ele não foi, ele colocou uma penalidade de 1 hora nessa via aqui e ficou com tempo superior a outra via aqui que aparentemente é bem pior que essa, bem mais longa. Essa de baixo aqui, ó, olha a quantidade de curva que ela tem, ó, é muito mais longa que essa de cima. Então, por que ele não usou essa de baixo? Essa aqui. Ele não usou porque a conversão estava fechada. Não usou essa de cima aqui porque tem restrição. E não usou essa aqui porque ela é de terra. Então, o que ele fez? É uma rota longa, ele não consegue enxergar aquele segmento rua ali. Ah, tem essa outra opção aqui, eu vou por aqui. E assim ele fez, uma rota de 217 quilômetros, desviando por fora. E eu vou mostrar mais um detalhezinho nessa rota por fora aqui para vocês. Estão vendo aqui, ó, nesse ponto aqui, que tem um segmento diferente aqui, ó, parece uma principal. Se aqui tem principal e ali tem principal, por que ele não me ofereceu a rota por ali, então? Simples, porque esse segmento principal aqui, ele está com o routing, o roteamento, está como preferido. O que isso significa? Uma via principal com roteamento preferido, ela equivale a uma estadual. Então, para o Waze, esse segmento aqui, ou esse aqui do lado, que está com estadual, são equivalentes. Para ele, isso aqui tudo uma estadual. Ele enxerga isso todo ele como uma estadual. Vamos fazer mais um testezinho aqui, rapidinho. Vamos definir aqui outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Definir aqui como origem. E aqui, ó, tem um outro segmento bem delicadinho, que mal e mal aparece aqui, ó, conseguem ver? Esse aqui é um segmento rua, segmento rua marcado com checkbox de terra. Olha que legal. Viu como ele roteou? Por quê? Porque não tinha outra opção. Ele tem um segmento aqui, ó, bem grande. Aqui na tela parece pequeno, mas é um segmento bem grande. Vocês podem ver que essa rota aqui tem 180 km. Esse segmento aqui tem em torno de 80 km de terra. E eu pedi para ir ali. A Waze, ok, não tem outro caminho? Não tem. Então, vamos pela terra. Conseguiram pegar o espírito da coisa? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês um outro exemplo. Aqui, ó. Aqui eu vou pedir para ele rotear para esse local aqui. Vocês estão vendo que isso aqui tem uma cor diferente? É que ele está categorizado com o tipo 4x4. Esse segmento aqui e esse aqui também, ó. Esses dois estão caracterizados como 4x4. Isso aqui tudo em volta é terra. Tudo isso aqui é terra. Esses aqui são tudo terra. Eu vou pedir para ele ir daquele ponto lá para cá. Obviamente, o caminho mais curto seria esse, ó. Vamos ver se ele fornece. Olha que interessante. Por que será que ele fez isso? Lembra que eu falei que os segmentos 4x4 têm uma penalidade bem alta? Pois é. Em vez de ele me dar esse caminho, que obviamente é o mais curto, só que passa por esse que também seria mais curto, mas também passa por um trecho 4x4, que dá uma penalidade em torno de 3 horas, ele me mostrou os outros, que são de terra, por aqui, que tem a penalidade de 1 hora. Dá uma diferença gigantesca no cálculo. Aí eu não quero passar... O 4x4, ele independe da seleção do app, do app. Você pode estar para evitar a rua de terra, você pode estar para qualquer tipo de seleção. Uma via criada como o 4x4, ela tem uma penalidade de 3 horas, em torno de 3 horas. Independente do que você quer fazer, se você quer andar por terra ou não quer andar por terra, a penalidade é a mesma. Como tem essa penalidade aqui, ele simplesmente não passou por ali, me deu as outras opções, que são bem mais longas, mas
Eu informei o Waze que esse trecho aqui é 4x4, então ele evita esse trecho a todo custo. Se não houvesse outro caminho, o que ia acontecer? Ele ia rotear por aqui, porque não tem outra opção, então vamos por ali mesmo. Deixa eu só me localizar aqui, que eu abri tanta janela que eu até me perdi. Aqui uns exemplos que eu coloquei, quebra por classificação em rota longa. Se isso aqui for o começo da rota, ok. Se aqui for o começo da rota e precisar vir para essa estadual, tem problema, está no começo. Se for o fim, vice-versa, mesma coisa. Agora, se isso aqui estiver no meio de uma rota longa, o Waze não vai enxergar essa principal aqui, ó. Ele não vai achar esse caminho. Por isso a importância de sempre ligar rodovias com rodovias. Se tiver um segmento aí no meio que não tiver ligado, já vai dar problema. Aqui um outro exemplo também, ó. Essa rodovia com essa rodovia. Se tiver no começo ou no fim da rota, sem problemas. Agora, se tiver uma rota longa vindo desse local para essa rodovia, por exemplo, ou para essa, ele não vai conseguir achar essa rota. Só vai dar em último caso se não tiver outra opção. E aí surge aquelas URs de quebra de rota. Ah, eu queria ir para tal lugar, mas me mandou por uma outra rua, outra estrada que não tem nada a ver. É por isso aqui, ó, esse tipo de coisa que acontece. Aqui uma outra quebra de rota bem sutil. Aqui tem uma estadual com um routing, para se equivaler a uma federal. Esse segmento aqui está como federal, o resto da rodovia está como federal, mas a rotatória está como estadual. O que acontece? Se eu tiver uma rota de 400 quilômetros que vai passar pelo meio dela, seja aqui, ele não vai fornecer essa rota. Por essa rotatóriazinha só. Se tiver um segmentozinho aqui que seja classificado errado, já vai dar esse problema. Agora vamos para outra coisa, reclassificação por uso. Tem mais esse pepino ainda. Tem uma rota, tem uma rua classificada como rua normal, só que ela é muito usada. O que acontece? O algoritmo consegue entender que essa rua aí ela está classificada de uma maneira errada e passa a utilizar ela como uma categoria superior. Isso é bem difícil de demonstrar, até acho, pela eficiência da comunidade que tem conseguido classificar de uma maneira bem correta as ruas. Eu procurei um exemplo e não consegui encontrar para vocês, mas só para vocês saberem que isso existe também. Que ele pode começar a usar, se uma rua for, ele me forneceu uma rota por fora, mas em vez de passar por fora, as pessoas sempre estão passando nessa linha principal aqui do meio, passando por essa rua aqui, ó. A rota que o Waze fornece é por lá, mas as pessoas passam por aqui. O que o Waze entende? Isso está classificado errado. Eu vou começar a fornecer essa rota também para os usuários. Bom, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre roteamento. Espero que tenha sido útil. Se as perguntas, como o Mike disse, se puderem enviar o máximo de perguntas possíveis, a gente não sabe tudo, estamos longe disso. O que a gente puder responder, vamos responder. O que a gente não souber, vamos repassar pro staff para ele nos ajudar. Valeu, pessoal. Um abraço. Espero que tenham gostado. Bom, Cleiton, não foge ainda, né, cara? Porque a gente vai ver as perguntas aí do que a gente tem. Só me dá um minutinho aqui que eu vou entrar no sistema. Não tô fugindo, não. Não pula fora, cara. Eu tava preocupado com o horário. Falei, vou deixar esse povo vai me matar no domingo. Eu já dei um aviso aqui que a gente ia atrasar uns segundinhos. Deixa eu só... Porque o assunto tava bom, cara. Deixa eu entrar aqui. Fazer um adendo, aproveitando que ainda tocou o áudio. Só lembrando, pessoal, que isso não é fixo, tá? Isso são coisas que a gente descobriu testando uma parte de informações do Waze e muda, sempre muda, tá? O que hoje está valendo, daqui a um mês a gente não sabe. Vou abrir as webcams aqui também, Abner, se puder ligar as tuas aí também para acompanhar. Então, deixa eu ver o seguinte, o que nós temos aqui. Se a gente não tiver alguma resposta, deixa eu pegar aqui. Cleiton, descontinuidade nas principais no trânsito urbano pode ser considerado quebra de rota? Olha, depende muito do caso. Como em rotas urbanas, mais em cidade grande, tipo São Paulo, Rio, em cidades pequenas, ela não vai fazer basicamente diferença nenhuma.
O Waze tem uma preferência, digamos assim, por principais. Não é que ela vai quebrar a rota. Ele vai dar pode dar a mesma rota, pode dar uma rota alternativa. As principais são mais úteis em cidades grandes, que é a principal diferente das vias, rodovias. Ela não quebra a rota. Ela só, tipo, digamos assim, o termo que a gente usava um tempo atrás, ela chupa a rota. O Waze prefere rotear por elas. Então, ela tem um monte de rua num bairro. Eu vou falar para o Waze, prefira aquele. Indique para ele qual rua é a principal, para ele preferir aquele. Mas não quer dizer que ele vai quebrar uma rota, não vai fornecer uma rota por principal, isso não existe, não. Certo. Deixa eu pegar uma segunda aqui, eu vou respondendo algumas coisas. Slide 34, eu vou abrir para ti aqui a exibição, Cleiton, do que é. Faz favor. É aquele que tu tem os teus desenhos lindos. Este aqui. Foi pedido o seguinte. Eu não sei se tu vai ter essa informação, mas vamos lá. A terceira rota, isso foi pergunta do Fábio. A terceira rota foi escolhida por conta das penalizações. As demais aparecem classificadas nas opções de rotas alternativas. Com que tempo? Acho que o tempo tu não tem, né? Mas se elas vão aparecer no aplicativo. Isso é variável. Aqui nesse caso, nesses exemplos fictícios que eu criei aqui, provavelmente pode até ser que ele mostrasse. Isso é uma coisa variável. O Waze, ele calcula o tempo de 3 rotas e ele considera, não sei por que critério, a gente não sabe exatamente por quê, quando o tempo é muito diferente, ou a distância é muito diferente daquela principal que ele ofereceu, as outras ele ignora, ele simplesmente ignora. Ele pode ter casos que ele vai te dar uma rota somente. Não é que ele não achou outras rotas, ele achou. Só que essa rota aqui é muito longa, ou essa rota é muito demorada, ou devido à penalização, nesse caso, né? Tem uma rota com um tamanho similar, mas tem uma penalização gigantesca que torna o tempo de travessia muito maior. Então, ele não vai mostrar essa rota. Isso eu não tenho como te afirmar, caso a caso. Você vai ver, conforme as rotas que você pede para o aplicativo, tem vezes que ele fornece uma, tem vezes que fornece 2, às vezes 3. Mais que 3 ele não vai fornecer também, que é o máximo que ele fornece. Certo. Vamos ver uma próxima aqui. Tá entrando muita coisa, pessoal. A gente vai mais uns minutinhos. Depois os próximos a gente responde no fórum ou por PM. Essa aqui Desculpa, Mike. Claro. Como ele citou esse slide específico, nesse caso aqui, nesses tempos que estou mostrando aqui, muito provavelmente ele mostraria, como o não pavimentado está permitido, né? Ele mostraria a segunda rota como a principal, e mostraria essa de 40 minutos como a alternativa. Certo. E a outra provavelmente não vai mostrar. Aqui tem uma pergunta sobre rampas. Nós sabíamos que elas chegariam. Para efeitos de rota, rampa é considerada como estadual ou federal? Nenhum das duas. Ela é um tipo superior. Ela seria uma. Eu até citei, seria o equivalente a uma freeway. Equivalente a uma freeway, como o Cleiton explicou. Certo. Eu tenho que fazer eu vou fazer uma menção aqui. Beleza. Eu vou fazer uma menção para vocês dois que é interessante, tá? O Jorge Orreda, nosso parceiro do Paraguai, que jump de meu vizinho. Exato, está participando de todos, disse aqui, ó. Com certeza o melhor webinar que assisti de todos. Parabéns, pessoal. Então, para vocês dois. Valeu. Um abraço, Jorge. Deixa eu ver aqui que tem um abraço, perguntas. Tem mais algum que a gente pode responder agora? Aqui tem o que diz, tem como eliminar de vez aquelas roubadinhas que às vezes ocorrem nas federais? Por exemplo, o roteamento manda passar pelo acesso lateral de um retorno? Olha, isso também é caso a caso. Seria importante pôr no fórum, porque essas roubadinhas têm muitas causas. É muita coisa que pode interferir. E em federais e freeways existe um mecanismo anti-detour. A gente chama de detour essas pequenas roubadinhas. Que ele deve evitar esses detours. Então, é difícil dizer tem que pôr no fórum. Põe no fórum, a gente dá uma olhada e analisa caso a caso. Não tenho como te dar uma resposta para isso, para genérico, que vale para todos. Mas existe, para 99% dos casos existe solução, sim. Bom, tem aqui também um comentário do nosso champ Lucas, dizendo que adorou o plano de fundo do Abner. O pessoal está adorando esse plano floral dele.
É muito chique. E uma pergunta aqui do Ângelo, aqui meu conterrâneo. Uma via principal que passa por dentro de uma cidade e hoje levamos erroneamente para estadual. Tá, uma via principal levada estadual. Com a finalidade de evitar a quebra de rota. Não seria mais interessante somente mudar seu roteamento para preferido? Não, com certeza, o correto hoje a ser feito é esse. Antigamente a gente fazia, era um recurso utilizado antes de surgir o routing, o recurso utilizado para não quebrar a rota longa era mudar a categoria da via para uma via superior. Só que hoje, com o routing, o correto é você deixar o segmento, a via classificada o mais próximo da realidade dela, que nesse caso é principal, e põe o routing positivo ou favorecido, para ela se comportar como uma estadual. Isso. Aproveitando que eu lembrei agora, vou me incomodar o povo no domingo. Esse caso que o Ângelo citou é uma coisa bem comum. Quando eu entrei no Waze, rotas longas eram um pepino enorme, não funcionava. E essa mudança de classificação, a gente mudava uma principal para estadual ou para federal, era justamente para conseguir essas rotas longas, para conseguir funcionar. E quando surgiu o advento do routing, resolveu esse problema. Então, não precisa, se classifica como ela deve ser e põe o routing caso precise também. Beleza. Mais alguma questão aqui? Vamos dar uma olhada. Acho que entrou mais uma aqui, pode ser interessante. Alguma de rampa? Não, rampa não. O pessoal tá com pouca dúvida de rampa, hein? Vamos lá, tem mais duas aqui que a gente pode responder, depois a gente vê como faz com os demais. Aqui pede o seguinte, Cleiton e Abner, nessas vias laterais que a gente tem em rodovias, o que é o mais certo? É caso a caso ou a gente tem que avaliar, botar a mesma categoria da via principal, digamos, da rodovia? Quer fazer as honras, Abner? Não, eu acho que tem que avaliar caso a caso, na verdade. Ele deve estar falando das coletoras, né? Da saída das rodovias. Então, é como eu expliquei ali, elas, na teoria, elas são vistas como principais, mas nem sempre podem ser classificadas como principais, como principal, né? Então, na verdade, é bom avaliar caso a caso. É bom postar no fórum, local. Aproveitando o gancho aí, eu tenho encontrado muito caso dessas vias laterais de rodovia, como marginal, rodovia não sei das quantas. Por favor, pessoal, isso só coloquem se realmente for o nome oficial da via. Se não for o nome oficial, não põe, deixa sem nada. Não coloque, tem muito caso que eu tenho pego de marginal da rodovia tal. Isso não está correto. No Waze a gente só usa nome oficial, nome que consta em mapa, ok? Certo. Então, para finalizar aqui, tem mais uma que a gente pode aproveitar. Um segundinho. Vamos lá, porque o sistema também me tira a janela às vezes. Até a pergunta do Ângelo foi bem interessante. Agora o Marcos também comentou aqui, né? Como o routing é restrito a L4+, por isso que a maioria das pessoas também não conhece o sistema de levar. Eu mesmo aprendi muito pelo RRT depois, porque a gente começou a fazer algumas avaliações de quebra de rota, para a gente também entender a ferramenta. E aí eu acho que para finalizar aqui tem uma pergunta que é bem pertinente, Cleiton e Abner, sobre routing, tá? Diz o seguinte, do Hudson. Mas como o routing ele eleva só mais um nível, não é? Então se a ideia é uma rota longa, federal, e se a via dentro da cidade é uma principal, mesmo com o preferido, ele não vai levar até federal, não é? Não vai levar. Mas, na verdade, eu nunca encontrei um caso assim. Porque quando vem uma federal, chega numa cidade, normalmente ela tem um contorno, tem uma parte por fora. E também é um caso bem específico, porque ela estando como estadual, para rotas até 300 quilômetros, não vai ter problema. Ou se a rota for início e fim, próximo à cidade também. Eu nunca encontrei um caso desse. Caso tu tenha um exemplo desse, seria até interessante pôr no fórum para a gente discutir e passar para o Waze uma necessidade que pode ter surgido aí. Beleza. Vamos lá então. Pessoal, Cleiton, Abner, mais alguma coisa para colocar? Senão a gente vai deixar as próximas perguntas e a gente responde depois, num segundo momento. Não, por mim tá ok. Para não tomar tempo. Tranquilo. Então, pessoal, assim, ó, tem algumas perguntas que a gente viu. Falou demais, Já falei demais.
Pessoal, tem mais algumas perguntas que a gente recebeu agora, mas não vai dar, senão a gente vai sair daqui umas 11h30. A gente pega depois, vai passando para vocês essas respostas. Para terem uma ideia no anterior sobre questão de URs, a gente ficou com 3 perguntas pendentes e o próprio staff respondeu para a gente 2 delas e uma terceira eles mesmos estão pesquisando para ver como responder. Então, nos próximos dias a gente vai liberar isso na rede para vocês. E essas que ficarem pendentes agora, também a gente vai buscar as respostas delas, se não souber, e durante a semana, assim que a gente fizer o fechamento desse webinar, a gente responde. Então, a gente vai fazer alguns lembretes aqui, pessoal, que o link para esse vídeo, para o questionário, vão ser liberados segunda, mais tarde da terça-feira. Respostas faltantes estão respondidas. Aquele pessoal que vai fazer a nossa formatura, que é aquele pessoal que assistiu pelo menos 7 webinars e tem um percentual grande de aprovação nas provinhas, a gente vai fazer ela 26/11, às 10 horas, ou talvez 9h30. Nós vamos estudar isso ainda e vamos responder mais para frente, porque eu acho que vai ser um pouquinho mais longo que um webinar. Mas a princípio, dia 26/11, as notas a gente vai fechar no dia 15/11. Então, no dia 15 eu faço um fechamento geral do sistema para ver como é que ficou. Eu tenho ainda algumas pendências das notas desse webinar agora. Eu vou hoje à tarde pegar e dar uma revisada na planilha que eu botei lá no link e atualizar para todo mundo. Eu sei que o pessoal vai respondendo as perguntas e vai me mandando PM dizendo, respondi, mas eu também não tenho como ficar olhando dia a dia, né? Isso toma um bom tempo da gente. Então a gente faz um semi-fechamento hoje à tarde, lá no dia 15 a gente fecha de novo. Se não me engano, são 18 que já estão na formatura. Vai ser um momento de brincadeira informal, nada... A gente não vai poder levar todo mundo. O Cleiton queria levar todo mundo para algum país fora para fazer formatura, mas nos cortaram. Disseram que só se a gente pagar. Então a gente achou melhor fazer virtual mesmo. Sugeri a Venezuela, mas o povo não quis. Exato. E, pessoal, então, um grande agradecimento ao Cleiton Abner. A gente sabe o quanto foi difícil para fazer esse webinar. E pelos comentários que eu tenho recebido aqui nas perguntas mesmo, o pessoal adorou, foi muito bom. Parabéns para vocês dois. Um agradecimento também especial à galera que auxilia no webinar, porque enquanto eles estavam apresentando, a gente troca muita mensagem para poder responder para vocês. Algumas dúvidas que a gente não sabia, a gente acaba indo atrás durante o próprio webinar. Então, agradecimento especial a toda a equipe. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. A gente sabe que o horário de verão parece que deu um tumulto aí, alguns se perderam, e a gente vai tentar dar uma cuidado nisso, uma próxima opção. A gente até botou um aviso, mas o sistema também às vezes não reconhece o horário de verão. E ficamos por aqui, pessoal. Um grande abraço para todo mundo, um ótimo domingo. Esperamos que tenham gostado de todo o projeto. Mais para frente a gente vai mandar uma avaliação geral também do projeto webinar, antes da formatura, para quem não participou da formatura, e um depois para todo mundo, para a gente poder ver se realmente foi produtivo o que a gente fez esse ano, e se vale a pena repetir um formato um pouco diferenciado no próximo ano, ou quem sabe mais para frente. Então, ótimo domingo, abraço, Cleiton e Abner, e ficamos por aqui, pessoal. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Porém, Jorge Orreda, do Paraguai, acabou de mandar um bom churrasco. Ótimo, ele sabe o que são os gaúchos, né? Vai convidar, Jorge? Eu tô aqui pertinho.